Episódios 3 e 4 de Oshinoko, eu sou o Thunder e pelo amor de Deus, não fique tentando achar a senha do celular durante 4 anos da sua vida, não é bem assim que funciona. Eu sou o Rafa e Aquamarine está muito fechado com Light Yagami, Eren Yeager e Kyotaka Yanokouji, você escolhe qual melhor te representa. Aqui é o Maurício e só esquece isso, pelo amor de Deus. Sabe o pior, Maurício? Eu não posso esquecer isso porque eu tenho um amigo que lê o Shinoko e ele me manda os comentários. Ele adora o Shinoko, mas ele me manda os comentários. E um amigo que não gosta de Shinoko, ele pega os comentários só porque acha engraçado. E todo mundo lendo o mangá comenta. Todo mundo não, mas uma boa parte olha e fala: cara, o Aqua tá cada vez mais parecido com um desses três. É o Light, o Eren ou o Aranyanokouji. Eu fico, meu amigo, esse personagem tá bem. As comparações estão ruins. Pior que eu não posso discordar. Isso que é o ruim. Mas é. Esse terceiro episódio, inclusive, eu não sei vocês, mas pra mim foi o episódio que me faz mais entender o pessoal que não só enxerga o Aqua dessa forma, como também não gosta do Aqua. Porque, cara, as escolhas da própria história pra seguir com esse personagem são, novamente, como eu falei já passado, tem coisa que eu tenho que separar e entender que eu não gosto, ou só tá mal feito mesmo. Mas aqui tem momentos onde eu realmente percebo e falo, cara, isso é realmente ruim. Ou não é a melhor ideia pra você fazer. E esse segmento do Aqua, como o Thunder bem falou, pra descobrir a senha do celular da Ais que tava escondido, ela é uma cena que me incomoda de muitas maneiras. Porque eu vou começar pelo seguinte ponto, ela tem um sentido. Porque é um simples celular que tem um bloqueio por tempo de, eu acho que você errou 3 vezes, fica travado por meia hora, né? Uhum. Então, beleza, você erra lá 3 vezes, fica travado meia hora, e o Aqua tem que pensar, como que eu vou fazer? E aí, esse ponto, ele não pensa o que ele vai fazer, ele só vai chutando ano por ano, um número por número. O que, tá ok, faz sentido, a cena é até rápida para mostrar isso, não é necessariamente nada demais, mas duas coisas tornam essa cena muito cringe ou até muito só tosca. Primeiro, a forma como o Aqua fala isso, porque ele fala da forma mais dramática e eloquente possível, então é dia após dia, ano após ano, eu ficava tentando, olhando, sem dormir, clicando naquele celular e tentando achar a senha, e ele nunca achava. E a direção, pra melhorar ou piorar, complementa pela perspectiva do Aqua. Ou seja, a cena se torna duplamente mais hiperdramática e carregada, intensa, pra uma coisa que, vamos combinar, é a coisa mais interessante do mundo. Porque não é como se a senha dela fosse algo extremamente escondido ou que não desse pra achar, porque eu já vou falar disso, inclusive. Ele poderia ir atrás disso, ou deduzir de alguma forma, pra ser pelo menos interessante por esse âmbito. Não foi o que ele escolheu, só escolheu fazer da forma mais direta, só que ao mesmo tempo quisesse que eu me importasse muito com uma coisa tão idiota. Porque, vamos combinar uma coisa? Não tem nenhum risco. Não tem nenhum conflito, entre aspas, porque o único conflito é que ele vai demorar pra achar. Mas, tipo, não é como aqueles celulares, tipo, você errou sua senha, tente novamente daqui a 37 anos. Ou, sei lá, tem algum problema de bateria, alguma coisa do tipo. Não, é só um celular que tá ali, pode estar funcionando, só que ele precisa da senha. E ele só vai travar 30 minutos fixos, então ele não vai perder nada com isso, além de tempo. Olha só o quão curioso é isso, né? Enquanto em Summertime a gente reclamava de celular, porque, foda-se a senha... Aqui a gente reclama de... Caralho, foram 47 mil tentativas durante 4 anos. E como essa cena é dramática. Cara, vou ser bem sincero. Isso daqui é irrelevante. Eu acho que é a coisa mais irrelevante do episódio. E a única coisa que ela serve é pra 2 coisas. Ou pra reforçar o edgelordismo, ou pra quem não gosta do Aqua continuar não gostando dele. Porque Sim, em âmbito de...
Ah, Mas aí que tá o problema, Thunder. Porque a própria obra trata isso como um dos momentos mais importantes do episódio. Sim. Mas é por causa que a direção tá comprando a intenção do melodramático dele ali, ou do extremo edlordismo que ele tá implicando a esse monólogo dele, e é meramente irrelevante. Só que, talvez, aí eu não sei se tem, um significado real no fato da senha e se, tipo, o fato dele estar agora com os contatos e com o celular dela avançasse os planos dele. Só que a gente não sabe quais são os planos dele. Ele literalmente, pô, eu preciso começar meu plano. Por onde eu começo meu plano? Eu preciso de contatos. Como eu começo onde eu consigo meus contatos, vou gastar 4 anos da minha vida tentando desbloquear esse celular. E aí eu starto o plano. Eu falo, pera? Ué? Tá, só isso, muito fácil. E ele realmente trata como se não tivesse problema nenhum. E de fato não tem. Não tem. É por isso que eu falei. Acho que talvez o maior problema dessa cena é que, vamos combinar, ela é sem graça. Por mais que eles estejam reforçando o quanto é difícil pro Aqua digitar aquela porra 45 mil vezes, ela só não é interessante, ela não engaja, ela não tem nem sequer um conflito pra ficar tenso por ele não conseguir acessar aquele celular, ele só digita. Então não tem nada demais nela. E o pior de tudo é que, já trazendo aqui pra vocês, depois que saiu até a abertura de Shinoko, o próprio o Aka, é a mesma pronúncia, perdão, o próprio autor de Oshinoko, ele escreveu uma nova curtinha, rapidinha, que você inclusive pode achar traduzida no Reddit de Oshinoko, onde ele explica basicamente o que é um número. E é a coisa mais simples do mundo que até o anime enquadra depois. Cada número representa uma letra do alfabeto japonês que remete a uma das idols do grupo. Ok. Nossa, um pouquinho de engenharia social resolvia a vida dele. Aí que seria mais interessante dele explicar, dele achando essa lógica do que estou há 4 anos digitando a senha do celular pra criar uma hipérbole de tempo. É verdade. É porque tem um. É aquilo que talvez eu acho que eu já devo ter comentado já passado. Mas eu acho que tanto o 3 e o 4 reforçam muito bem esse lado de Oshinoko. Tem esse mistério do Aqua e do que ele quer fazer. E da vingança que ele quer estar indo atrás. É a coisa mais relevante do mundo. O próprio Aka trata isso como a coisa mais relevante do mundo, porque o conflito pra ele achar é facilmente resolvido. O conflito, tipo, consegui acessar, mas aí descobri que a informação era irrelevante, o que eu faço? Mas daí essa informação conecta com outra coisa, então, beleza, tem pelo menos um valor pra história, mas o valor como o próprio mistério, a própria jornada do Aqua é extremamente relevante. Então, 2 pontos que eu coloco. O único adendo que eu colocaria em tudo isso, não discordando, é que isso daí ele meio que ele serve para reforçar a obsessão que o Aqua tem por essa questão da AI. Mas como vocês mesmos falaram, o resultado dessa obsessão, que é a vingança, acaba ficando em segundo plano, porque o primeiro plano é a reestruturação desses personagens nessa nova vida como membros dentro da indústria do entretenimento. Então, eu acho interessante o anime reforçar que esse personagem é bizarramente, doentiamente obsessivo. Porque isso ajuda a você entender algumas atitudes dele. Essa cena em específico, irrelevante, concordo. E tendo essa explicação dos números, que eu não sabia, torna essa cena pior. Justamente por isso. Se a partir do momento que não é uma senha aleatória, essa senha tem um significado, e é um significado que não estava escondido do Aqua, principalmente porque ele conhecia o pessoal da Bicomate, ele poderia ter tentado, tipo, coisas a se tentar para uma senha. Primeira coisa que você tenta, data de nascimento, número, essas coisas. Inclusive poderia ter sido aproveitado até para ele, atribuir mais significado ao processo que ele está colocando ali e tudo mais. Dito tudo isso, eu só não
colocam essa cena tão pra ruim assim, né, por um fator, de produção do anime. Porque eles mudaram o modelo de celular do mangá pro anime. No mangá já é um smartphone. Aqui eles mudaram pra um telefone mais antigo e tudo De mais. flip, né? E não resolve esse problema que foi colocado aqui, do motivação e do processo dessa cena ser idiota. Mas a explicação anterior de olha o mini Hackerman abrindo o celular, eu já tive uma dificuldade para trocar a bateria desse negócio e tudo mais, é um celular antigo, modelo antigo, eu acho que torna um pouquinho melhor, não resolve o problema. Uhum. Dito tudo isso, não resolve o problema, mas eu acho que melhora um pouquinho mais a cena, pelo menos na minha concepção de suspensão de descrença. Mas pensando bem, sim, inclusive é um ponto interessante da escolha que o Shinoko faz enquanto narrativa. Porque, de novo, nossos olhos principais costumam ser o Aqua, e esse personagem ele tem seus probleminha obsessivo e nem sempre ele pensa direito. Então, Uhum. Mas é que ao mesmo tempo. De novo, essa cena é muito engraçada até pra mim, porque ao mesmo tempo que ela representa, pra mim, pontos que as pessoas não gostam do Aqua, ou acham ele extremamente edgy, é uma cena que eu acho coerente, mas também volta pra aquilo. Ela pode ser coerente, ela não é interessante. Sabe por que essa cena tá aqui? Se é só ele achar na base do chute, só literalmente resume essa cena a isso. Ele achou o celular e chutou assim e acertou. Porque a descoberta da senha, inclusive, é interessante pra Ai, pra essa personagem, que é uma coisa que, inclusive, já tinha, mas reforça esse elemento do fato do Big Comat ser importante pra ela, os membros do grupo serem importantes pra ela, a ponto de ela guardar em números. Uhum. Então, faz sentido. Uma camada nova, uma camada reforçada pra personagem, não diria nem nova. Mas é alguma coisa. Pro Aqua, a forma como ele acha não tem valor nenhum. Então, tipo, eu até arrisco dizer que nesse momento o autor não pensou em como acrescentar esse número. Porque como ele já tava no mindset de o mistério em si não é relevante, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então ele literalmente botou, eu vou pegar a senha e ficar chutando aqui até acertar. Não tem nenhum risco, não tem nenhuma dificuldade, não tem nada, então só vai. Tanto que o celular em mãos agora ajuda ele a, de fato, planejar melhor quem são os próximos alvos, porque ele ganhou a informação, por exemplo, do diretor desse pequeno arco da Kana, que é um cara que ele tava tentando ver se é o papai. Então, meio que agora ele tem um conjunto de informações ali dos possíveis alvos que provavelmente pode ser o papai. Isso daí, pra narrativa, é importante. Agora, o processo dele conseguindo abrir o celular dela, nem tanto. Não é incoerente, mas, sinceramente, é um detalhe bobo. Até bobo, sabe? Porque o episódio em si... Não, como você falou, é só tosco. Só que como ele é reforçado pelo personagem e pela direção, me faz ter esse sentimento meio... como o pessoal tá falando, eu sentimento meio cringe de, ai meu Deus, não precisa. Isso, inclusive, é muito reforçado nesse episódio. Porque o tanto de frase Ed que o Aqua solta e a direção corrobora com ele, cara, é muito engraçado. Tem um momento onde ele fala, não vou te ajudar a Kana aqui, não é algo que me interessa. Aí ela fala, mas tal diretor vai estar lá. E ele, mas isso é importante pro meu Keikaku, mano. Isso foi muito light. A cena... Não, isso foi muito Aizen. A cena final dele falando, eu já consegui o que eu queria, mas eu irei brincar um pouquinho, meu amigo. Essa foi até engraçada, devo admitir. Mas esse daí... Não, só pra finalizar, esse tipo de elemento que me faz fixar a frase, você é muito Ed pra alguém chamado Aquamarine. Mas eu gosto disso porque, assim, se a cena do celular não é boa pra reforçar o Ed, aqui é.
Essa cena é boa pra reforçar o edgelordismo dele, pra reforçar o que é esse personagem. Eu acho que ela tem até uma função catártica mais interessante, por ser virada de episódio, e pra dar mais um processo na trama. Porque ele consegue, de fato, um elemento que ele pode ajudar a adiantar o plano dele. Ou pelo menos pra tirar um possível candidato da lista dos possíveis papais. Então ele fazer todo o plano, executar o plano e depois falar, agora vou brincar, é melhor. É melhor, narrativamente é melhor, pro personagem é melhor e adianta processos da trama que tá fazendo progressão. O celular ali é literalmente um recurso prévio que, inclusive, funciona à base do flashback. Então é literalmente ele explicando uma informação. Agora não, é o tempo real, ele criando ação, conseguindo adiantar os processos, ganhando novos elementos e segue o jogo. Então, pra mim, tem mais valor pra mim. O cringe aqui se faz mais útil. E meio que, de maneira subjetiva, bota um pouquinho mais de humanidade no Aqua, como não só aquele personagem que tá lá porque é vingança, 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 a partir do momento que ele chega no ponto de checkpoint da obsessão dele, que é a vingança, ele para e fala, deixa eu ajudar essa amiga minha aqui que tá querendo atuar, deixa eu dar um holofote pra ela. E pra mim acho que ajuda a setar um pouco mais de humanidade pra esse personagem, principalmente quando a gente tá falando agora do episódio 3 e 4 juntos. Mas sim, é edgelord pra caralho. E nessa perspectiva, a cena do celular acaba ficando só... eu não diria nem irrelevante. Se existiu o ato de pensamento e planejamento de um significado por trás desses números, e esse significado não é usado, então isso é efetivamente um pequeno erro narrativo. Entra naquela questão, se você coloca uma arma no palco, essa arma tem que ser usada em algum momento. Você colocou a arma, pelo menos você desenhou a arma, você desenhou o significado desses números. Você não utilizou quando você tem um momento para utilizá-lo. Ou seja, você caiu num... Vamos dizer assim, você cometeu um deslize narrativo. Ela foi mal usada, é uma informação que foi simplesmente desperdiçada. Agora, é aquela coisa, né? Ela foi desperdiçada em todos os âmbitos. Porque eu, sinceramente, nem sabia. Eu achava que era um número aleatório. Eu também, porque o próprio Aqua falou, eu fiquei chutando do 0 a esse número, e cheguei aqui e acertei. Eu falei, legal, foda-se. A direção até tenta, né, enquadrar e falar, já é o número de capa, tenta auxiliar, mas como, por exemplo, a gente não sabe o nome de ninguém fora da AI. Então, isso pra gente tem uma relevância quase que zero. É uma informação muito distante, cara. Pra conectar o espectador à informação é muito distante. E pro Aqua também, foda-se. Então... o próprio Aqua não se importa. E, tipo, se o próprio Aqua não se importa mesmo ele sabendo tipo coisa, por que eu vou me importar? Pois é. É complicado. Mas, bem, não só de coisas inúteis tem o episódio 3 vive, até porque foi um bom episódio pra apresentar a Kana, foi um bom episódio pra literalmente fazer o que o Shinoko sabe fazer, é apresentar contextos e críticas sociais fodas através da ótica de um personagem, e esse episódio ele funciona muito melhor pra fazer isso, porque ele é focado literalmente em uma personagem que vive esse ambiente e é mais expressiva e tá literalmente conversando com um personagem sobre os processos vividos e ainda que está sendo vivido por ela. Então, desde o que ela era como atriz mirim, como ela se reconecta novamente com o Aqua, né? Tipo, como eles se reapresentam, como que tá a carreira dela, e até ela chamando ele pra fazer uma pontinha no... Meu Deus do céu! Num dorama muito de uma péssima qualidade. Mas você viu a explicação. E, cara, essa explicação pra gente é batata porque a gente acompanha esse cenário. Cara, mano, eu me senti extremamente imerso ao momento, à explicação. Eu fechei completamente minha empatia com ela, falando, porque, cara, tudo que ela foi falando, tudo que ela foi explicando, literalmente a gente vê de uma forma muito análoga ao próprio mundo dos animes.
Sabe? Então, como ela começou a explicar sobre isso, o que é atuação, essa atuação de idol, essa coisa que é literalmente um caça-níquel e todo mundo envolvido nisso está lá literalmente por conta do dinheiro e o resto, ou toda a parte artística da coisa, do filme, né, da série, da atuação, da construção de cena, da cinematografia como um todo, é literalmente escanteado porque a gente tá aqui ganhando dinheiro, então tudo isso daí, ele é muito menos relevante e fica em segundo plano. E aí você vê esse drama muito interessante porque agora a gente tem um pequeno arco que, tirando o primeiro e o segundo episódio, que foram literalmente uma vasta explicação de uma série de temáticas em torno à indústria do entretenimento, você tem literalmente uma personagem protagonizando um conflito e através dessa protagonização ela consegue desmembrar outros pequenos conflitos que ela vive pra fazer uma base ao conflito principal dela. Então, todas as explicações mais diretas e objetivas que a obra dá nessa pegada é muito mais útil pra você conseguir conectar tudo isso ao conflito principal dessa personagem que tá sendo vivido ali. Porque daí você tem ela vivenciando aquilo, o conflito dela precisar fazer um papel e ela não estar feliz com esse papel, porque ela é uma atriz, ela tem essa vontade, essa gana de se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor nesse ramo, e ela tá literalmente tendo que só fazer o arroz com feijão, ou nem isso, é o arroz com feijão cru, isso daí é horrível pra ela. E como um primeiro papel principal de uma protagonista. E aí você tem tudo o que é dado de base pelas explicações de como funciona esse projeto e essa parte da indústria, como é a visão de mundo desses produtores, e você fala, puta que pariu, faz todo sentido. Você tá num lugar que literalmente estão te usando porque você é uma carinha bonita que antes fez sucesso e isso dali é importante pra dentro do projeto que eles estão desenvolvendo. Não porque você é uma atriz, mas é porque é toda uma jogada de marketing. Você fala, pum, fantástico. É fantástico. E aí que pra mim entra a melhor crítica desse episódio inteiro, inclusive. Apesar que teve a parte dos atores ruins que eu achei maravilhosa, eu amo que o ator consegue interpretar alguém que não sabe interpretar. Eu vi esse Ryoka recentemente, achei maravilhoso, e aqui também é perfeito. Mas a principal frase que me pegou bastante nesse episódio foi quando, agora não lembro se foi a Kana ou se foi a Miyako que comentou, e é a frase que define, inclusive, o nosso mundo dos animes. Existem séries que vão ser sacrifícios só pra ganhar dinheiro. Porque é que a gente vive no mundo dos animes de maneiras grandes ou pequenas. A gente tem, sei lá, por exemplo, quando a gente pega algum anime da Kinema Citrus, ano passado, por exemplo, saiu Made in Abyss de um lado, cara, puta, anime bem feito, muito legal e tal, muito bem trabalhado, muito bem realizado. Do outro lado tem Tatenoyushi. Mas são staffs diferentes, sim, por isso mesmo, porque a gente sabe muito bem que uma foi escolhida pra ficar e pra dar continuidade porque ela tem um bom trabalho e eles estão ali com esse mindset, e outra, simplesmente, vamos farmar em cima de Otaru Fuji Tatenoyushi. Tanto que o meu maior elogio pro Jimbo... É Jimbo? Masato Jimbo, que é o diretor de Tatenoyusha 2, foi que, claramente, ele simplesmente givou o Tatenoyusha e ele tentou trabalhar com o que tinha em mãos em Legend of Mana. E mesmo assim, ainda ele nem teve tanto recurso pra trabalhar. Mas eu falei, a gente tem... Cara, tem um caso, inclusive, muito interessante que aconteceu recentemente, inclusive. A Toei tem muito disso. Você pega, por exemplo, a semana passada com o episódio de One Piece e de Hirogaru, os dois estavam bem feitos, só que um tá bem feito, ok. O outro foi provavelmente um dos melhores episódios do ano, principalmente quesito de ação. Sim. Tipo, dava pra balancear? Dava. Só que um vai render muito mais do que o outro, então vamos focar mais nesse. Não, então eu tô esperando agora o anime da Bandai Namco. Cadê? Eu tô esperando. Esse é o segredo, Thunder. Esse é um estúdio só de caixa 2. Tá. Então, que daí você tem perspectivas de mercado diferentes. Total. Você tem a perspectiva do One Piece, que é, vou injetar dinheiro nesse negócio, porque se eu injetar dinheiro, eu vou conseguir mais holofote, e com mais holofote eu vou conseguir mais dinheiro. Ou você tem a perspectiva de Tatenoyusha ou da Bandai, que é, vou fazer o negócio mais bagaceira possível, porque eu vou
gastar o mínimo possível para ganhar o máximo possível. Porque independente de quanto eu gastar, as pessoas vão comprar os produtos disso. Você tem essas duas perspectivas de produção de obra. Eu preciso dizer que a segunda costuma ser o padrão do universo dos animes. Desde Osamu Tezuka. Desde a época de Osamu Tezuka. E tendo a dizer, aí eu já não sei porque eu não acompanho, mas eu já vi algumas informações sobre, e principalmente a própria Netflix já deixando isso bem explícito pra gente, que eles estão começando a achar muito mais interessante dorama coreano pra fazer isso do que anime, porque sai mais barato ainda. Literalmente você consegue ganhar mais dinheiro usando menos dinheiro e fazendo uma linha de produção um pouco mais rápido. Aí eu já não sei qual a proporção, quanto que ganha, mas pô, se a própria Netflix já veio a público e já deu essa tendência de, pô, é mais barato ou é mais lucrativo a gente fazer dorama coreano do que anime, e eles estavam investindo, ou pelo menos pegando bastante anime pra biblioteca, então, pô, aí tá dando mais uma ideia que o negócio não é sobre a arte, né? É sobre din-din. Cara, tem um detalhe. Sempre foi. Tem um detalhe que eu. Tem esse vídeo famoso, inclusive, que saiu de um produtor comentando da indústria. O nome traduzido do inglês é basicamente por que a indústria de animes cresce tanto e continua tão pobre. E o Kitsune, vendo esse vídeo, ele comentou uma história que eu achei sensacional. A Amazon tinha chamado a Toei de lá e falou: vamos pegar essa série de Kamen Rider aí e fazer um Kamen Rider pra Amazon. Porque daí a gente consegue expandir isso aí e ganhar uma grana. Beleza. Vamos te dar aqui $500 mil. Faz aí com $500 mil. A Toei fez. Um tempo depois eles voltaram falando: então, tá aqui a série inteira. Fizemos tudo. Acho que foi 3 episódios da série que eles fizeram. Aí a Amazon falou: cara, $500 mil é pra um episódio. Vocês fizeram a série inteira com o que era pra ser um episódio. Porque eles já meio que estão acostumados com isso. Pô, vamos fazer com o mínimo possível, com esse teto que existe na indústria, que eu acho muito triste, e vamos aproveitar pro resto pra ganhar dinheiro em cima, porque é mais fácil, é mais barato. O motivo, inclusive, da Netflix tá investindo mais em dorama é muito mais porque o retorno deles pra isso não foi o desejado, porque gastaram, não gastaram quase nada. Isso é verdade. É verdade. É a dinâmica de maximização de lucros que você tem numa indústria que vai. Aí eu vou pegar as referências que eu usei pro chá passado de Oshinoko. Deixa eu só abrir ela rapidinho aqui. Que é a referência da pesquisa do pessoal da indústria, dos atores sobre o ambiente de trabalho. Que no episódio passado, quando a gente estava falando de outras temáticas gerais, eu foquei na questão do assédio sexual e tudo mais, mas lá fala da questão orçamentária financeira. Cadê? Garantia salarial, 80% dos atores que responderam falaram disso. Questão de problema de garantia salarial, questão de treinamento de equipe, 53% reclamaram. Questões de não pagamento de custos, 57% falaram. Então, tipo, é uma indústria que já... Eu ouso dizer que a estética dele é a falta de orçamento. Tem tão pouco dinheiro que incorpora-se na estética a falta de orçamento. Porque pra nós, assim, a gente compara a série estadunidense com série japonesa, a gente faz a piada. Tudo aqui é feito de plástico. Sim. Isso é verdade. Isso não necessariamente é ruim, você ter uma limitação de recursos e você criar uma estética com base nisso. Não necessariamente é ruim. O problema é quando isso vira a regra e isso passa a atravancar a indústria, como acontece hoje. Não é a indústria japonesa de entretenimento, ela não tem falta de recurso só porque não investem nela. Ela tem falta de recurso para produção porque o modelo institucionalizado meio que exige isso para maximização dos lucros. Que daí eu começo já a aproveitar o gancho para citar as referências que eu peguei. Eu peguei alguns gráficos aqui das referências, página 3,
O mercado de animação interno no Japão em bilhões de ienes de 2002 a 2017, mas tem uma outra figura, cadê? Aqui, na página 6, também as tendências do mercado japonês de 2002 a 2021, isso é uma pesquisa interna deles. E você vê que está crescendo, e está crescendo constantemente. O mercado de animes em termos de dinheiro movimentado, de lucratividade, tem crescido. Só que isso como um todo, porque a receita dos estúdios reduziu 40% nos últimos anos. Oh. Caralho. Acho que Parece que a conta não fecha, né? Né? Parece. parece também que uns produtores aí, se você souber, trocou de carro, fez reforma na casa. Mas aí você literalmente trunca o ganho apenas pra um ou outro indivíduo que tá ali no processo, e o resto tá tudo socoteado. Sim, mas é mesmo. Ô, Maurício, eu não sei se você tem esse vídeo aí desse produtor comentando da indústria. Não Porque tem. eu vou pegar aqui pra você, porque ele é bem interessante, que ele comenta, cara, pelo menos na indústria de anime, existe um teto de gasto. Porque existe adaptando o que ele falou, inclusive, não é dessa forma que ele fala, mas existe uma certa panelinha de executivos que fecha e fala, ó, vai ter um específico pra, sei lá, venda de brinquedo de tal anime. Por quê? Porque não dá pra ser, sei lá, Mattel e Hasbro. Por que não dá pra essas duas? Porque se a Mattel vender muito e vender mais que a Hasbro vai sair na vergonha, vai sair no prejuízo moral. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então a gente vai escolher um, e caso alguém queira investir, a gente vai dar um limite pro que ele pode investir. Qualquer coisa, se ele forçar, a gente vai mandar ele pra outra série nossa e vai investir mais um tantinho lá, que vai ser a mesma quantidade. É bizarro isso, cara, muito bizarro. E entra aí começa, acho que também entra nas questões peculiaridades da administração empresarial japonesa, que também tem suas peculiaridades, seus problemas na hora de alocação de recursos. Muito dessa questão de, além do norteamento financeiro, tem esse norteamento o termo certo seria de honra. Vamos dizer assim, né? A honra não seria a palavra certa, mas entra no que o Rafa falou. Duas empresas da mesma área fazendo a mesma coisa, as duas podem ter lucrado horrores. Mas se uma lucrou um pouco menos, a honra dela saiu ferida, né? A outra passou por cima dela. É engraçado porque aqui a gente tem o pensamento contrário, tipo, mano, vai ter uma série de sucesso que a gente tem certeza que vai fazer sucesso, chama 30 empresas de brinquedo, faz brinquedo pra caralho, vai vender pra caralho, todo mundo vai sair rico. Ou isso, ou monopolização. Tipo, chama uma grande, mas essa grande vai ganhar, vai tancar o projeto pra ela monopolizar tudo. Mas você tem a questão de, na hora de pegar dinheiro para, né, proporcional ao que se pretende fazer ao projeto. A gente não... essa ideia de você fazer todas as obras com uma limitação financeira pré-estabelecida é uma coisa meio alienígena para os moldes de produção que a gente tem aqui mais Américas e Europa, se eu não me engano. Os centros de distribuição aqui. Mas daí, tentando voltar ao anime, existe uma questão até interessante nisso, porque você vê como isso é uma questão meio que geral da indústria, porque a retratação que está sendo feita no episódio é a retratação do que seriam os live actions, né? Não seria dorama, no caso japonês. Seria dorama. Seria dorama? Seria também uma coisa. No caso dos doramas, séries live action e tudo mais. Mas você vê que a mentalidade da indústria é basicamente a mesma. Desconfio que os produtores os comitês de produção devem ser semelhantes pros dois grupos. Daí eu já não sei. Aí eu já não fui pesquisar. Provavelmente, algumas empresas mexem com coisas parecidas. A Toei, por exemplo, tem a série deles, né? A parte deles que é pra parte de live action, né? Então. Tokusatsu, coisa do tipo. Porque compete ao live action. Qualquer coisa de ator ali, vamos colocar no guarda-chuva de live action. Sim, mas você tem também um segundo ponto dessa questão de live action que acaba possibilitando um pouco de suacateamento a mais ou a menos,
que é a questão do formato narrativo, que é uma coisa muito interessante que depois vai ser abordado no que eu chamei de meta-direção do episódio 4. Uhum. Que, querendo ou não, você tem uma diferença primordial do formato, do formato audiovisual animação e do formato audiovisual filmagem. Em um você controla todos os elementos, no outro não. Em um os elementos estão pré-prontos, você só atua, você só, vamos dizer assim, posiciona eles, com um pouquinho de edição e direção você captura eles, edita e tem a sua série. No outro você precisa criar todos os elementos de alguma forma, né? Eles podem vir já pré-criados alguns presets, mas alguém precisa criar todos os elementos. Isso acaba provavelmente barateando ainda mais as séries de doramas, provavelmente até por isso que a Netflix tem preferido dorama coreano. Se eu não me engano até, eu não sei, acho que lei trabalhista na Coreia é um pouco mais frouxa que no Japão, não é? Se eu não me engano. Não tenho ideia. Não, eu não faço ideia. É tipo, sei lá, pra nossa normalidade deve ser pior, então... Eu sei que Coreia tem uns casos meio bizarros aí de exploração de trabalho. Não que o Japão também não tenha, e não que no Brasil também não tenha, mas eu sei que a Coreia do Sul tem uns casos meio bizarros lá também. Uhum. Não duvidaria. Eu também não. Inclusive. Teve. Era coreano. Um pouco de off-topic, mas pegando um pouco desse assunto tangenciando. Era coreano aquele tentativa de reality show que tentaram fazer de Round 6? Que literalmente um monte de gente começou a sair ultra machucado. Quase que a gente. Acho que era, deixa eu dar uma olhada aqui. Quase que a gente morreu naquele negócio. De tão insalubre, tão baixo orçamento que eles precisaram fazer aquilo. Meu Deus, eu não sabia disso. Não sabia. Ali o leste asiático, questões trabalhistas, o negócio é complicado. Uhum. Mas daí, bem, dito tudo isso, queria pegar essa parte aí, porque é interessante toda essa parte que ele usa para explanar vamos dizer assim, a questão da indústria e tudo mais, mas eu também gosto da parte como ele indiretamente já começa no episódio 3, mas ele vai se aprofundar no episódio 4, mostrar na tela questões de direção, não só, né, de animação, muito de animação, porque o formato é animação, mas também mostrar aquela interface de elementos de direção que servem para os dois. Muito no episódio 3, questão de iluminação. É um mérito que eu acho muito interessante de dar para a produção do anime, porque é um elemento que já não estava tanto no mangá, de novo, uma limitação da plataforma. Uhum. Mas já no episódio 3, né, primeiramente, disparadamente, questão de atuação dos dubladores. É Sim. fantástico. Sim. Como você não precisa entender de atuação, você não precisa entender de direção. Você ouve e você estranha. O tom de voz é estranho entre os personagens. Você não consegue perceber a Kana atuando, vamos dizer assim, ela tá atuando, ela tá se segurando, ela tá atuando melhor. Você é um dublador, entre aspas, a priori padrão. Mas quando os caras lá começam a abrir a boca, você fala, ai... Inclusive, eu acho muito engraçado isso, porque, como eu falei, eu tenho prestado mais atenção nisso recentemente, e inclusive eu vi uma série que faz isso também, que é Ryoka. Cara, é muito bizarro você ouvir no Kajioka uma voz muito conhecida, tipo a Kana Hanazawa, e ela dando a pior interpretação da vida dela. Isso é ótimo! Porque é nitidamente falso, é feita pra causar desconforto, e ela consegue entregar tão bem que é novata. Aqui eu senti parecido, apesar que os nomes que eu vi na lista ali no de dubladores eu não conheço. Parece que são novos também, mas eles entregam bem essa ideia. Tipo, é tão forçado, tão artificial, que mesmo a dubladora da Kana, que é muito boa, que é a Megumi Han, ela tentando fazer um papel normal, quando ela é completamente engolida. A Kana, inclusive, é completamente engolida por esses atores de merda que não sabem como que funciona a atuação. E isso é muito bem transposto, como você falou, causa um desconforto, causa um estranhamento, mesmo que você não entenda disso. Você olha e fala, cara, acho que não é bem assim que devia funcionar. Tá muito ruim.
E isso, mérito total pra direção de áudio e pra direção como um todo, porque você começa a pegar a cena inicial, literalmente, a expressão dos personagens vendo a série simplesmente abaixando o laptop e do nada começando os memes de o Aqua discretamente sai, pega o mangá, depois a Ruby pega o mangá da mão do Aqua e fala: pera, isso tá muito estranho. É quase como se eles tentassem transpor a nossa sensação pra lá, porque é um negócio muito legal. É muito legal no sentido de muito bem feito. E muito bem feito em múltiplos sentidos, porque esse momento de piada, eu vou voltar, que uma coisa que eu falei no primeiro chá, que eu falei que o episódio 3 fazia melhor isso, que é o esforço da direção de Oshinoko em trazer verossimilhança de espacial. E essas cenas dessas atuações, pra mim, eu acho que são mais didáticas em mostrar isso. Porque neste momento, o storyboard do mangá, vamos dizer assim, era um momento meio de piada meio aleatória, meio sem continuidade de cena. De repente, eles começam a conversar, de repente brota a Ruby com o mangá na mão, de repente brota as coisas pra conversar e tudo mais. O roteiro tá seguindo uma linha, mas o ambiente e os elementos de cenário não. Mas isso faz parte da perspectiva da piada. Completamente compreensível. Aqui não. É sutil o detalhe, mas eu acho que ajuda até a corroborar um pouco a piada, porque você tá ouvindo aquela coisa bizarramente desconfortável, ele troca de cena para os personagens assistindo pra te mostrar o Aqua saindo de cena. E depois, quando ele volta pra completar e completar o prompt da piada do mangá e tudo mais. É detalhe. Mas eu tô gostando muito de perceber esses detalhes de direção, de como eles estão completando essas cenas, de como eles estão passando essa adaptação. E às vezes não só nisso, de verossimilhança espacial, mas de tom. Pergunta. Qual é o tom que vocês perceberam no anime do produtor falando a respeito de ter aceitado o Aqua e da questão da Kana na série? Qual é o tom daquela cena? Tom daquela cena? Peraí. Do Episódio produtor em específico. 3? Do produtor em específico, eu senti uma puta indiferença. Isso. Tom de indiferença. Pega aquela cena. Sim. Sim, lembrei qual cena é. Isso. Pensa nessa mesma cena, focando a câmera na cara do diretor, com o olho dele um pouco mais escuro, sem detalhamento, e o ângulo de câmera levemente para baixo, com as mesmas falas. Qual o tom que essa cena passa a passar? Superioridade. Snob. É. Faz sentido. Olha como você muda a cena, você muda o tom com a direção. E pra mim isso foi muito proveitoso. Porque pra mim faz muito mais sentido a indiferença do que o maniqueísmo. Total. Tanto que ajuda muito a tornar o memequeísmo aqui mais confortável ou mais direto ao ponto no uso das próprias informações que eles estão trazendo aqui. Porque o produtor não é o cara malvado. Não, ele tá ali pra ganhar dinheiro. É que ele tá lá pra ganhar dinheiro. Foda-se. Tipo, mas aí é que tá, Renan. É um bagulho muito legal. Esse é um negócio que eu vou dar mérito. Porque são duas vertentes que, sinceramente, estão 100% corretas. Uma é uma questão de mais realista, entre aspas, né? Na questão da indiferença, pra eles tanto faz, o que importa é que entregue esse trabalho e ganhar dinheiro. O outro é a interpretação de, então, independente de diretor, autor, os cara 4, o mais importante é esse cara. Porque é esse cara que vai decidir tudo e que vai ganhar tudo de volta. Então, se ele te olhar com um cara e falar, não quero você aqui, você não vai estar ali. Ele podia muito bem olhar o Aqua e falar, não gostei de você. Mas pra ele tanto faz. Tipo, a indiferença pra ele é até melhor ali naquele momento, que ele falou, pô, eu só quero terminar esse negócio o mais rápido possível. Tanto que quando entrou no negócio da goteira, e aí o Idol falou,
Aí tá chovendo e todo mundo. Ô, caralho, vai ter que mudar essa porra. Muda posicionamento do set de filmagem. Ai, puxa. E a gente tem um outro exemplo, inclusive, que eu adorei essa cena, sinceramente. Foi a cena da mangaka no episódio 3. Quando falam dela, da autora, que deve estar vendo isso aí, ela tá no set de filmagem, e todos os enquadramentos dela são muito fechados, só focando na cara dela, cabisbaixa. É justamente o contrário, é muita inferioridade. Ela tá submissa a esse cara. Independente do que ela queira, do como ela imagina a história. Cara, foda-se o que você quer. O que importa é o que a gente vai fazer aqui pra ganhar dinheiro. Você só tá aqui de bode expiatório. Ao mesmo tempo que é desconfortável. É extremamente desconfortável você ver. É o ponto de. Você está vendo, você ouviu que essa adaptação. Você não viu o episódio. Isso é uma coisa muito legal. Você não vê o episódio. Você mal sabe quais são as falas dos personagens. Você não viu o episódio pronto. Mas você ouviu parte da dublagem. Você viu o desastre da que é a situação do set de gravação. E você só precisa olhar pra cara do mangaka pra sentir o extremo desconforto de quão ruim tá sendo esse negócio. Inclusive, essa cena da mangaka e a cena deles notando a atuação mequetrefe dessa galera foi o que pra mim salvou o episódio. Eu adorei essas duas cenas, porque é justamente, inclusive, esse elemento de crítica que eu queria mais do Shinoko. Pô, tem a crítica falada, né? A crítica só fala na tua cara. Mas bota a cena da direção, bota a cena por si só me falando, caralho, é uma cena muito mal feita. E eu entendo que é muito mal feita porque eu vivo dessa merda. Cara, é muito bom. É muito bom. Porque aqui é literalmente você tá conseguindo fazer o roteiro e a direção andar de mão dadas pra criar perspectivas diferentes. Sabe? Pra maximizar melhor o entendimento da cena ou do contexto. E ainda bem que o Shinoko tem uma puta de uma produção, porque dá pra fazer isso aqui. Imagina se não tivesse. Imagina tudo isso sem o toque da produção, sem uma boa direção. Cara, não dava. Não ia dar pra maximizar ainda mais o entendimento dessas passagens. Na verdade, o Shinoko exige uma boa direção, porque imagina o personagem Edgelord, meio já pouco gostável, que é o Aqua, numa produção merda de anime de temporada. Que mal tem noção do tom da obra. Maurício, isso a gente tem um exemplo nessa temporada, chama Deadmon Death Play. Você não tem noção o quanto a Ruby, inclusive, vendo o mangá ali, me representa vendo cada episódio daquela bosta. Meus pêsames, eu não peguei isso pra ver. Mas Manabu Ono dirige e escreve, é só isso que eu digo. Aí. Manabu Ono escritas, ei, rapaz. Voltando um pouquinho aqui, acho que um dos últimos pontos que eu queria comentar do episódio 3 é a cena final do maniqueísmo, vamos dizer assim, do contraste do maniqueísmo, que é a... Kana, isso. Falando as duas cenas, né? A Kana dando o discurso pro Aqua do que motiva ela a continuar e tudo mais, uma cena bonita, em contraste à cena maniqueísta de indiferença do diretor, falando que se exploda. Eu contratei ela porque ela é fácil de lidar, ela ajuda a manter o ambiente aqui estável, coisa que queria que ela percebesse que a gente não tá ligando pra nada. Não, pois é. Também não tá atrapalhando, né? Então. Isso. E eu gosto desse contraste em complemento com o episódio 4, o ponto de que muito do que ela fala ali, ela chega a falar textualmente, nossa, o diretor tá preocupado, o diretor tá tentando, isso é uma coisa que é falado no começo do episódio 3, o diretor tá tentando, e você vê o final disso no episódio 4, quando o diretor fala, mantém o que esse moleque tá fazendo aí, ele tá melhorando essa desgraça. Que é o gordinho ali na cena, que ele tá dirigindo, ele tá cuidando ali das câmeras e tudo mais. E eu gosto disso porque, por mais que a cena ainda mantenha o tom um pouco maniqueísta, mantenha esse tom de contraste e de edgelordismo, no ponto de que textualmente a Kana dando um baita discurso do que motiva ela e dos pontos, e o Aqua chegando depois,
olha como essa indústria é corrompida, ninguém liga pra você, Ana, veja essas pessoas aqui, elas te desprezam, deixa eu pegar minha bituca de cigarro pra ver se é papai, e deixa eu depois dar o troquinho aqui, deixa eu brincar um pouquinho no final. Mas ao mesmo tempo, querendo ou não, esses detalhes acabam ajudando a quebrar um pouco disso e dar um pouco mais de humanidade. E eu gosto bastante de quando o Oshinoko faz isso. De fato, a produção ali, money, money, money. O que importa ali é o dinheiro. Tanto é que você vê os closes, quando dá close do produtor no canto da cena, algumas vezes ele tá olhando o relógio. Tempo. Preciso levar esses moleques pra tirar foto depois. Preciso tirar as fotos da revista aí que eles precisam ganhar dinheiro. Só que ao mesmo tempo você tem esses contrastes. Que você ajuda a botar o tom. Calma. Há esperança, meu filho. Vejamos. E vejamos o episódio 4. Pois é. E o gosto- episódio 4 entrega. E o Entrega. 4 Entrega. O episódio 4 é literalmente o Eizouken da atuação. Porque a cena do Aqua fazendo todo o processo, né, de mudar o set ou manipular o set de filmagem pra ele puxar o antagonismo pra ele e através do antagonismo dele criar uma sensação de urgência pela montagem da cena e ele conseguir tirar do idol uma reação genuína, era o que ele tava querendo ali. Ou ele preparou a situação de eu cheguei em cena, cheguei pisando na água, e aí é ele, o personagem fazendo essa ação, o diretor que tá filmando a cena falando, não, deixa que ele tá criando uma atração pra ele, usando o ambiente, e vai. E aí você tem todo o anime começando a te explicar o que tá sendo feito ali na cena. Seja pela a própria cena em si, a cena sendo montada em si, como pela narração dos personagens, pela interpretação da cena, ou o entendimento da cena, e ele faz de narração pra fazer esse tipo de informação ser muito mais fixada. Então é muito interessante como ele vai e volta, sabe? Olha, é um personagem comentando sobre a cena, é o próprio personagem narrando o entendimento dele da cena, é a direção da cena melhorando os enquadramentos para dar mais tom e intenção da atuação que está sendo construída ali. Cara, é um momento maravilhoso, porque ele é extremamente didático, ele funciona em todos os âmbitos, porque você tem a dublagem dos personagens que ajudam a melhorar ainda mais quando o personagem, de fato, está apenas fazendo uma atuação meio merda, ou quando ele está tentando se conter, ou quando ele explode. Por exemplo, o protagonista do dorama, que é um idol, e ele ter esse momento de clique, porque ele está muito mais agindo pela raiva que o Aqua gerou nele do que, de fato, pela atuação, é uma coisa a ser usada. E ele consegue, de fato, evocar isso dessa pessoa e fazer a cena ser melhor aproveitada por conta disso. Então o Aqua tem o seu plano maligno sendo executado de tirar o melhor de cada um naquela cena e fazer que toda aquela esbórnia ser alguma coisa útil, ser alguma coisa, de fato, de qualidade, porque toda a série não teve. Sabe o que é mais engraçado? Eu garanto pra você que se fosse numa live action, todo mundo, um monte de crítico ia cair em pau no autor do Aqua. Porque, em teoria, a forma como ele age é extremamente caricata. E tipo, pô, uma série já tem atores muito ruins, aí chega esse Stalker e começa a agir de uma forma totalmente real e inumana. Mas aí que tá um negócio que é legal e que, querendo ou não, muita gente não percebe, até porque muita gente não é obrigada a entender contexto no momento da atuação, né, na filmagem. Quando você tem um ator que às vezes que chega a fazer isso, você percebe, pô, ele é até muito mais caricato que os outros. Às vezes é justamente porque esse cara que tá tentando ressaltar a atuação dos outros. A ideia do Aqua, inclusive, eu achei genial. Eu vou ser um ator, em teoria, medíocre, pra levar, como você falou, tirar uma atuação genuína daquele arrombado, que vai dar espaço pra Kana finalmente poder atuar de uma maneira genuína, e que, por consequência, todo mundo vai notar que a atuação melhorou. De todo mundo.
Por mais que, em teoria, a gente tá com um personagem extremamente caricato aqui. Uhum. Cara, pra mim não só isso. Hum. Não só isso. Questão de direção, questão de produção. Uhum. Ambientação, a questão de ambientação já começa a ser citado no episódio 3 com questão de iluminação. De novo, eu falo, esses 2 episódios são ótimos para falar como a direção de Oshinoko se preocupa com ambientação. Qual o posicionamento desses personagens? Qual o layout de ambiente e o posicionamento dos holofotes? Ele já te setou isso no episódio 3. As luzes ficam focadas no protagonista, o antagonista ele anda de trás. Então você tem aquela questão clássica de direção. O escuro com o mal, a luz com os personagens bonzinhos. Até aí questão clássica. Temos personagens que são péssimos atores e se cai um pingo d'água neles, eles param de atuar. Então, nesse galpão todo furado, bem, o caminho deles é pelo seco. Só que, qual o impacto que isso causa? Qual a tensão que isso causa? Você está trabalhando com uma história audiovisual. A tensão pelo áudio é uma coisa essencial. Então você tentar criar esse momento de tensão com o personagem não fazendo barulho, andando pelo seco, é alguma coisa complicada. Então o que o Aqua faz? Preciso fazer barulho. Se eu preciso criar tensão, eu preciso criar expectativa antes de aparecer. Um dos melhores modos de você fazer isso é sonoro. Você cria o som e com o som você cria o medo, porque você está ouvindo alguma coisa que você não está vendo. Principalmente no momento que, por ser a série, seria o catarse da obra que apareceria o vilão. Aproveite a questão de iluminação, aproveite a questão de cenário, aproveite a questão de direção mesmo, como foi montado, para você montar toda essa questão que é caricatural, mas tem muito de uma direção muito, muito interessante, muito competente. Eu peguei algum. Não cabe aqui ficar discorrendo muito, até porque eu não sou o cara da direção, não manjo tanto. Consigo pescar uma coisinha ou outra. Mas eu peguei alguns vídeos do Gaveta explicando questão de direção em série, filme, que olhando isso, essa questão de iluminação, coloração escolhida para fazer as coisas, para montagem de ambiente, cenário, contraste, questão sonora, até a questão de produção que a gente comentou mais do episódio 3, que o Gaveta ele faz uma entrevista com, acho que é Guilherme Del Toro, e eu acho que eu também cheguei a pegar a entrevista que ele faz com um dos caras que dirigiu Top Gun, que eles falam de questão de direção, de como é a produção dessas obras e tudo mais. E você entender, bem, obras fenomenais, ali tá pegando 2 puta profissional da indústria, mas você consegue traçar os paralelos para entender como isso aqui é montado, questão de ambientação, questão de coloração. Coloração nessa cena não pega tanto, mas você pega o contraste do que é o Aquamarine e a Ruby e a Ai, palheta de cores, separação e a temática. A Ruby pegou a habilidade de atuação e canto. O que o Aqua pegou da Ai? Manipulação. E daí você casa com a Opening, que usa o contraste de cores para fazer a alusão da separação dos 2 personagens. Então você tem uma série de elementos que eu não vou conseguir pegar todos literalmente por uma limitação minha de não conhecer tanto essa questão e tudo mais. Questão de enquadramento que eles colocam aí, momento de dar quadro amplo, momento de dar quadro fechado, para você enfocar ou desenfocar o momento da cena, tudo mais. É um show, é literalmente uma meta-direção. É o Aqua fazendo diálogo expositivo do que ele quer fazer ali, para interferir na produção e na direção, enquanto o anime executa isso falando de si mesmo, enquanto emula uma direção e uma produção. Sim. É engraçado porque eu penso nessa cena muito como o Eizouken brincou muito com os conhecimentos de animação que ele trouxe. Ou a função da animação. Aqui é a função da atuação. Mas todos os outros elementos que fazem a cena serem construídas, principalmente como ela é dirigida pelo anime, ela traz muito mais esse enfoque. Porque a técnica da direção é excelente, e a explicação do Aqua sobre os processos que ele teve de atuação
pra evocar o melhor de cada personagem aqui é muito interessante. E aí você tem o próprio diretor de Oshinoko elevando isso daí, catapultando muito mais. Porque você tem que determinar uma série de elementos que, por âmbito técnico de produção, são incríveis. E algumas escolhas que eu gosto muito também, como ele dá enfoque à intenção de cena. Por exemplo, quando a Kana vai começar a atuar e o Aqua prepara todo aquele palco pra ela, existem 2 takes que eu acho incríveis. Que é literalmente um take de baixo pra cima, ela saindo da sombra e aparecendo um holofote saindo do braço dela, como um momento de brilho, e aí o momento representando o mangá antes de entrar a cena dela atuando, que é o momento que literalmente acontece o que não tem na série. Evocar o sentimento do material original e sobrepor aquilo a uma boa atuação. Então, cara, é uma cena aqui que você fica, e você vai, e você presta atenção, porque é um momento que ele te permite isso, porque ele tá te explicando o passo a passo de algumas dessas construções dessa cena, e principalmente no âmbito da atuação e da ação do Aqua, porque ele tem ele explicando e tem o próprio diretor da cena vendo a atuação do Aqua, ou o próprio pessoal que tá no set ali entendendo que ele tá fazendo alguma coisa diferente na cena, e todo mundo falando, não, deixa. Tipo, daqui não tem nada. Geralmente o que a gente grava aqui não tem nada. Só tem uma filha da puta de um motoqueiro passando aqui. Aí você fala, não, vai. Você tem esse momento, deixa isso acontecer, e quem obviamente tem conhecimento técnico e vê que tem alguém querendo trabalhar e utilizando melhor o momento, fazendo um one shot em tudo aquilo, pô, manda ver. Aí até economiza tempo, né? Porque o diretor tá ali, ó, opa, preciso ganhar dinheiro, vamos lá. Produtor, na verdade. Produtor, isso, desculpa. Eu não diria até quem tem conhecimento técnico, eu diria principalmente quem conhece esse meio, sabe? Que sim. É a característica, inclusive, desse arco de... Pô, eu conheço aqui porque eu vivo essa merda. Então eu consigo perceber, ou se você só consome bastante disso, pô, já vi muita dessa situação vagabunda. Mas agora de fato tá melhor. Foi só entrar esse maluco estranho aqui que resolveu todo o problema. Pois é. E deu pra fazer tudo em um único take. E acontece bastante, não só em coisa japonesa, não só na indústria oriental, como no ocidental também. Aquele ator que tem uma característica muito única, muito marcante, que às vezes nem sempre é tão interessante, mas que ele ajuda a levantar o set, que ele ajuda, que na imprevisibilidade dele, ele ajuda a tentar segurar a obra. Ou pelo carisma dele, ou tentando levantar o carisma dos outros atores. Sim. Tem umas coisas legais, assim. Eu não sou de acompanhar muito a questão de filmes mesmo, mas eventualmente algumas coisas saem da Surface, você pega. O Robert Downey Jr. Como é que é? É Robert Downey Jr. Isso. Ele geralmente é o cara que vive fazendo isso. Em Vingadores ele fez isso um monte de vezes. Tem um momento que ele tá conversando com o Capitão América, ele literalmente, tem um salgadinho aqui no set. Foda-se, eu vou comer um salgadinho. Na cena. E aí, e vai pro filme. Você fala, legal. É tão natural, bora. Literalmente. Tipo, ou o abraço que ele dá no Enzo Aranha também, que aquilo lá não tinha sido combinado. Mas, enfim, é legal porque soa mais natural, sabe? Às vezes você presta atenção e fala, realmente essa cena teve esse toque a mais, sabe? E é legal ver esse tipo de expressão do ator quando ele pode fazer e quando cabe a cena ser feito. Sabe que é um exemplo muito forte disso? Sylvester Stallone em Rocky. Porque se você pega o primeiro Rocky, principalmente, o Stallone atua muito mal. Mas muito mal, meu Deus do céu! Só que tem um detalhe engraçado. Que a atuação dele, ao mesmo tempo que ela é ruim, ela é genuína. Porque justamente por ser uma história que claramente é inspirada na própria vida dele, tanto que ele escreveu e tal, você percebe que aqueles diálogos são algo que você ouviria na vida real. Aquela forma de agir é algo que você veria na vida real. Por mais que ele, como ator, seja muito bagaceira. Mas ele, per se, naquele momento, pô, você compra aquele cara, sabe? Esse tipo de atuação, inclusive, é raro, obviamente, porque é muito difícil chegar no mesmo momento que o Stallone. Mas você ter essa oportunidade de ser você mesmo e se encarnar no personagem é algo que, tipo, marca realmente, sabe? Robert Downey Jr., o próprio Stallone, mostra que você realmente conseguiu
entrar naquele personagem a ponto que ele é você. Uhum. Você sai, sei lá, se algum dia a Marvel der a louca e trazer um multiverso com um novo Homem de Ferro, Uhum. pode ser a mesma personalidade, não vai ser o mesmo cara que era o Robert Downey Jr. Não vai. O cara é muito icônico. O cara é muito icônico, velho. Ai. Passado, não sei, vocês têm mais alguma coisa pra comentar isso? Porque passado isso ainda temos o Escolinha, a apresentação de Escolinha e o final, o conversa ali do final da série e vamos começar a juntar idols. Bem, esse é o momento onde literalmente o Oshinoko volta às suas raízes de vou literalmente jogar um monte de carta na mesa. Pá, tá aí, beleza. Olha, esse é o mundo, esses são os personagens. Você tem personagem disso, daquilo e é isso. Você tá da escolinha. Ok. Sinceramente, nada muito relevante, tirando a piadinha da ativação de neurônios da Ruby com a amiga dela, acho engraçado. Pois é, cara, porque assim, não é um momento ruim de forma alguma, mas é literalmente o Shinoko fazendo. Ele tá jogando as cartas na mesa. Tô ali, tal. É interessante pelo próprio número de informações, mas são coisas que você fala, pô, eu sei que você vai fazer alguma coisa com isso, mas eu vou pegar essas cartas e guardar comigo. Tá tudo bem. Porque, tipo, agora não é nada, é só literalmente algumas introduções, que é basicamente a amiga nova dela, a Minami, e a Frio. De resto, sinceramente, completamente relevante. O fato que elas vão finalmente fazer esse corte de idol, mas tirando isso, tipo, não tem nenhum valor muito grande pra se comentar, sabe? É mais interessante comentar do 5, que tem a continuação disso, do que de fato tudo que tá acontecendo aqui. Porque o que tá acontecendo aqui, como o Thunder falou, não é nem jogar carta na mesa, é tipo, então, a série entendendo, as minhas cartas são essas. O que eu faço com isso? Vê o próximo episódio. Literalmente, você tá não só dando as cartas, mas pegando. Mas você tá preparando o jogo, sabe? Você tá como que é o nome nome de preparação da phase do Yu-Gi-Oh? Como que era? Esqueci. Standby phase. Isso, essa daí. Isso. Vamos deixar a coisa mais nerd ainda. É a fase de espera aí. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Mas esse é o momento que eu não tenho problemas com isso daí. E o Oshinoko já acertou que ele vai fazer isso. Ele vai trabalhar em turnos. E o Oshinoko é um jogo de carta. Você vai ter o turno que as cartas vão começar a ser dadas. E esse processo é onde ele respira, trabalha muito mais enfoque em interação de personagem, porque os personagens que vão dar essas cartas, porque eles vão te setar perspectiva, eles vão te setar a personalidade dos personagens que estão ali, vai fazer interações, e são boas interações, são interações que aproximam e conectam mais você aos personagens. Ao Aqua não, porque é o Aqua. É porque o Aqua sim, André, mas é porque tá tudo dentro do que é do Aqua, tudo importa pro plano dele. Ok. Mas de resto, cara, ele é literalmente, ok, vamos seguir dentro da proposta. E a proposta dele é esse turno de dar carta, pegar carta, arrumar a cartinha quando você tá... É que nem, sei lá, você tá jogando um jogo que tem muita carta na mão. Você vai lá, pega, põe uns parzinhos, vai juntando. Que nem quem joga, eu acho que é que tem vários nomes. Tem cacheta, canastra, tem um buraco. Esses jogos aí que tem muita carta na mão, é o momento que você vai juntando as cartas. Uno! Mas no Uno você não vai ajeitar a carta na mão. Não, no Uno você não quer ter muita carta na mão. Você quer jogar essa merda. Você quer jogar as cartas no inferno. Então esse é o turno de Oshinoko de fazer essa preparação e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E, tipo, informação dada, informação recebida e vamos ver o que ele vai fazer, porque o Oshinoko ele brilha no processo de desenvolver essas informações e principalmente na conclusão delas. Então, tudo bem, vamos que vamos, segue o jogo. Tanto que, inclusive, pra mim a cena mais fraca do episódio se resume com isso aí, segue o jogo. Que é a conclusão da investigação do Aqua. Que tipo, ele só fala, não deu em nada. Só que a única coisa que me incomoda um pouco nessa cena é o fato que ele resolveu tudo isso em off. Então, tipo, não importa, e o cara já veio falar comigo, a gente já arranjou um novo trabalho pra mim, que se foda, chega no jogo. Tá bom, obrigado. Que bom saber que você não serviu pra porra nenhuma, muito bom. Cara, cada vez mais eu me convenço não só que a parte do mistério é tipo terceiro, quarto plano, mas é a coisa mais
meia boca de Oshinoko, porque toda hora ele só pega e falou, pô, eu vou pegar essa que tá no meu Kekaku. Ah, mas que se foda, já resolvi e bolou pra frente, pô. Ah, Qual é pois a é. graça? Desculpa, mas é que é sem sacanagem. Qual que é a graça de acompanhar um negócio que é resolvido em off que ninguém se importa? Nem o próprio protagonista. Porra. Tipo, eu Não é que não se concordo. importa. Literalmente, aí é a forma. Eu concordo que isso daqui é o quarto, quinto plano desse pedaço de Oshinoko. É a questão do mistério. Até porque eu não cheguei a ler até esse ponto, mas a gente vai descobrir o mistério de Oshinoko antes dos personagens. Vamos dizer assim. Uhum. A gente vai descobrir quem é muito provavelmente antes dos próprios protagonistas descobrirem. Uhum. O ponto é que meio que o Shinoko tem que se decidir se ele vai querer. Se decidir não, é uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que ele botou um personagem extremamente obsessivo na mesa, que tudo dele é esse edgelordismo em torno da vingança, o Shinoko quer falar de outras coisas. Uhum. Então o plot da vingança fica literalmente sendo a corda pra mover o personagem. Volta ao que eu falei no primeiro chá. Você consegue ver as cordas movendo os personagens. Pra que serviu isso? Ah, o teste é negativo. Sim, o teste não é importante. Pra que serviu isso? Pra botar o Aqua dentro da indústria de atuação. Porque ele tava fazendo de tudo pra ficar longe disso. Agora não, agora ele foi colocado lá dentro. Uhum. Agora ele tem motivação, entre aspas, para estar ativamente lá dentro. Por quê? Ah, deu negativo, mas esse cara era o que levava aias escondidas pra encontrar os caras que a produtora, não é produtora, é produtora dela? A empresa a agência dela não queria que soubesse. Então esse é o cara que faz, entre aspas, o Uber escondido da agência dela. Então esse cara tem informação, eu preciso, vamos dizer assim, conseguir essa informação dele. Literalmente, a cordinha mexendo o personagem na tua cara pra fazer o plot andar. Isso é ruim? Sim. É porque sabe qual é o negócio? É ruim porque, em teoria, é o ponto principal do arco. Sim. E aí, como é o ponto principal do arco e ele resolvido como se fosse uma retrospectiva de último episódio, tipo, no último episódio eu Shinoko, não deu em nada, mas eu falei com esse cara resolver um problema. Tipo, tá. Obrigado por resolver um negócio fora da cena. Ao mesmo tempo, tem alguns detalhes nisso aí que dá pra gente conversar. Primeiro, gosto como isso é rápido. Foi até mais rápido do que a cena do telefone, por isso não me incomoda essa cena. Porque, de fato, eles só falam, mano, não deu em nada, mas eu falei com esse cara, ele vai me mandar no reality show e que eu posso achar outras pessoas ou criar novas conexões. Beleza, continua, segue o jogo. Como isso não é o foco da série, tudo bem. O problema como eu vou pegar até o comentário do Tuco falando aqui, vocês acharam que aquele cara seria o pai mesmo? Não. Inclusive, eu já descobri quem é o pai, porque eu acabei indo atrás de spoilers, porque eu tava minimamente curioso, eu falei, Mas, qual que é o negócio? Isso é um ponto importante pro protagonista, isso é um ponto importante pra série. Como isso é a parte, em teoria, é o que a gente está investido, que a gente está acompanhando a história dele, e a história dele, que se foda, o que importa é mais esse elemento do entretenimento, da crítica, é meio engraçado a gente estar acompanhando uma perspectiva que é relevante. Por isso que quando acontece cenas como a do episódio 3, onde não é importante, ele até resolve rápido, mas ele engrandece essa cena, ele tenta fazer disso importar, eu acho uma cena extremamente desnecessária e sem graça. E, porque ainda mais em âmbito de mistério. Vou pegar, inclusive, um exemplo que faz mal. Summertime. Pô, o que são as sombras? Como que isso funciona? Todo já explicado num diálogo positivo de 3 minutos. Perdeu-se a graça! Porque agora eu já sei como tudo essa porra funciona, caceta! Summertime é um pouco especial porque ele fala, não, mas funciona assim. Só que eu vou dar um jeito de quebrar isso daí e maximizar o negócio que daqui a pouco tá cada um jogando galáxia um no outro. Mas... Só que daí a gente pega na perspectiva do primeiro episódio. Caralho, tudo isso aconteceu, o que significa o episódio 2? Entendi. Meu engajamento... Ao mesmo tempo que não é que invalidado, ele acabou de broxar porque você só explicou tudo assim numa transição de cena. Muito obrigado. Sim. Pois é. Pelo menos, o que tá sendo explicado aqui de uma forma mais direta ao ponto e bola pra frente,
ele não é tão vital e, obviamente, ele não ia ser o pai dele no episódio 4. Jesus amado. Mas ele vai ser um bom cabide pra jogar ele pra outros conflitos e isso importa. Inclusive, se fosse o Shinoko, ia ter um problema muito sério comigo, porque não só ele entrega isso muito fácil, como não tem nenhum processo. Ele simplesmente, é o único número de diferente, então descobrimos. Porra, cara! Não, seria péssimo. Porque, cara, pô, o grande valor, por exemplo, pós-atuação é literalmente o caso da autora. De vendo a série dela. Pô, aquilo é da hora pra caramba. Ela vendo os tweets, ela acompanhando a série, as garotas que trabalham com ela, que também já fazem o mangá junto com ela, as assistentes olhando o negócio e falando, pô, você ainda tá nessa, né? Pô, larga a mão dessa merda. Aí, pô, tem toda a conversa sobre estabelecer o que já é o status quo dali. O seu mangá recebeu um dorama merda. Larga essa porra. E eu gosto da crítica que eles olham e falam, cara, isso é muito mais comum do que parece, e a gente já nem liga mais. Exato. Já é o meme do óbito. Pô, nem dói mais, irmão. Nem dói mais. Ao mesmo tempo, isso é um momento do Aka esfregando na cara dos outros que ele pode, ao mesmo tempo que ele tá chorando em posição fetal. Exatamente, porque eu tenho certeza que foi a mesma forma que a autora se sentiu, foi o que ele se sentiu com o live action de Kaguya. Exato. Ao mesmo tempo, ele tá esfregando na cara de todos os outros autores de mangá que receberam uma adaptação de anime merda. Ele tá chorando e rindo ao mesmo tempo, é incrível. Eu não diria que tá esfregando, mas eu diria, gente, eu já fui como vocês, eu entendo muito bem o que vocês estão sentindo. É muito mais um alívio do que esnobar, sabe? Não, aquilo ali é um discurso do Naruto, cara, falando, eu já fui como vocês, gente, eu entendo. Pô, a autor de Hiro no Sora, eu entendo, mano, eu entendo. Oh, tadinho. Mizukami, gente, eu entendo, mas eu consegui crescer, eu consegui dar certo aqui, parabéns pra mim, mas pô, eu entendo vocês, que eu já passei por essa pulo do pulso de merda. Autor de Obuku Orme, autor de Ushino Samidara, autor de Hataraku Malsama. Mano, a gente faz uma lista. Nossa. Não, o que não falta. Nossa, o que não falta é autor que escreve bem no material original e adaptação, ou no começo caga, ou em algum momento caga. Uhum. Pois é. É mais fácil listar os que deram certo. Né? Dá pra contar em uma mão. O autor de Saihate. Por que você acha que ele ficou viciado em coxinha em 51? O autor de Saihate e a autora do anime que vai sair, inclusive, da minha... Me Apaixonei pela Vilã, acho que é o nome aqui que tem no Brasil. Eles são muito incomuns. Pô, a gente interage muito com o Brasil, a gente tá conhecendo mais sobre o Brasil. Nossas obras foram adaptadas por estúdio muito merda, que coisa! Ai. É triste. Mas aqui eu gosto que eles fizeram nesse episódio, cara. Tipo, pô, é muito gratificante. É um negócio assim que dói no coração quando a autora, principalmente, vai falar com a Kana. Fala, pô, obrigado por você ter feito aquele último episódio. Eu queria que fosse assim a série inteira. Você fala, ai, a empatia! Não só o episódio. Ela fala também do resto, que ela que tava segurando nos outros, não é? Sim. Uhum. Inclusive, esse é o momento que eu falo. Momento de humanização. É o momento que você quebra o edlordismo do Aqua, que é o nosso ponto de primeiro plano, que no episódio 3 tava falando, veja como ninguém se importa porque eles só querem dinheiro. E você chega pra ela e fala, não, o seu esforço importa. Veja como tem nuances. Tem gente que tá gostando do que você fez. Pois é. Mas é aquele negócio, aquelas pessoas que ainda dão valor no cunho artístico do entretenimento que é focado na maximização de lucro. É nóis! É tipo os idiotas aqui que tentam ainda ver anime pra se divertir. Pra achar coisa boa. Eu consigo porque eu saio da temporada de vez em quando, graças a Deus. É osso. Ai. Bem, Querem comentar mais alguma coisa desse episódio ou posso passar rapidinho pelas referências? Passa, por favor, porque dessa vez eu vou ter que apertar um pouco o pé aqui, porque já eu vou ter que sair. Não, então vai ser rápido, porque meio que a gente comentou parte do que a gente estava falando ao longo do chá.
Eu ia começar aqui falando essa questão de budget, de orçamento que a gente pega muito pelos animes. Eu fui pegar listas que são muito questionáveis de quais são os animes com mais budget, menos budget e tudo mais. Não levem a lista a sério, mas o ponto que eu quis pegar ali é que entra essa questão de que os animes têm um orçamento meio que pré-determinado, não foge muito disso, e meio que tá todo mundo no mesmo barco, mas a gente tem qualidades muito díspares entre eles, principalmente em determinados estúdios. E teve dois exemplos dessa lista de animes de mais baixo orçamento que me chamou a atenção. Um foi Kill la Kill, e o outro foi um dos primeiros animes do Ikuhara, que é Utena? o Utena, isso. E eu peguei e eu fui pegar o que eles estavam falando tal, de anime muito anime, no caso de Kill la Kill, anime com muita animação de arrastar PNG. E eu comecei a pegar as cenas de Kill la Kill que eu peguei aí, e é verdade. Realmente. E é o momento que você fala, de fato, pode não ter tanto sacugão, mas a direção, a staff que pega ali, tá tancando. Pegou qual é a essência da obra e nas limitações que ele tem orçamentárias ou de próprio staff, soube pegar a obra e soube explorar ela o máximo possível. E nisso eu volto ao vídeo que recomendaram lá do Oshinoko Behind the Scenes, né, por trás da cena de Oshinoko, que é a entrevista da Steph falando das coisas de produção, e uma coisa que eles sempre falam, a gente selecionou a Steph por quem estava querendo fazer o projeto, quem estava se empolgando com o projeto. Uhum. Literalmente uma Steph que se reuniu, acho que o diretor começou a reunir a Steph na base de, primeiro, talento e qualidade já predeterminada do pessoal que ia fazer a Steph, e segundo quanta empolgação, acho que é uma das palavras que eles mais repetem, quanto carinho e quanto você quer se esforçar para transformar isso numa obra. Então é literalmente o ponto que, dentro dessa característica péssima da indústria, você vê que essas obras saem muito mais por fator humano e às vezes nem tanto por orçamento. Que às vezes é um pouco triste, né? Porque é difícil você também cobrar fator humano quando as condições humanas de trabalho são péssimas. Uhum. Mas é bem isso mesmo, tanto que o. Ai, qual que era o. Ah! O One Piece é um caso famoso disso. Sim. Vocês acham que o One Piece aumentou o budget? Porra nenhuma. Você acha que o animador tá ganhando mais? Porra nenhuma. O que acontece é que tem muito animador que tá indo porque quer trabalhar em One Piece. Inclusive, tá sendo muito isso, inclusive, tipo, normalmente o que vai depender muito da produção desse anime? Se o produtor de animação tem bons contatos e se esses contatos têm interesse em participar. Se essa galera, principalmente animador digital, que tá sendo algo muito mais aberto atualmente, se interessar em participar, nossa, a história você pega One Piece, Jujutsu tem muito disso também, Chainsaw Man, todos eles têm uma premissa muito forte de gente que olhou e falou, cara, é o mesmo processo de trabalho desgracento que eu vou encontrar em qualquer outro anime, mas eu quero participar dessa série. Eu quero fazer, sei lá, a minha cena de Jujutsu e falar, fui eu que fiz. Essa corte foda, fui eu que fiz, vocês vão gostar. E esse processo de animação, tentando, desculpa voltar, mas tentando reduzir o tempo aqui para dar tempo pro Thunder sair. É interessante que eu peguei uma reportagem da Vice, se eu não me engano, que fala um pouco disso e tudo mais, fala dessas questões e dá meio que entrevista pessoal de dentro da staff, entrevista produtores, animadores e tudo mais. E ele meio que conta um panorama histórico de como isso começou, e meio que começou com o próprio começo das animações japonesas com o Tezuka, com Astro Boy, que é uma animação que já na época, quando foi feita, já tinha perspectiva de que não ia dar muito retorno pela animação, por isso o investimento foi em depois vender com merchandising, e por já ter a perspectiva que a animação em si não ia dar dinheiro, criou-se já desde aquela época um esquema de animação mais barata possível, muita terceirização e pagamentos baixíssimos para quem fazia quadro-chave. Isso na década de 1960. O problema esse modelo se manteve com o padrão da indústria, e os preços pagos pelos animadores, pelos quadros-chaves de 1960 até hoje, pouco foram alterados. Você vê a merda que é a situação. E mulher recebe menos. Tem esse ponto também. Se quem desenhou for mulher, também costuma receber menos. E daí você cria todo um ambiente extremamente complicado, do qual, sei lá, você olha por cima, você começa a achar complicado exigir coisa. Apesar que também tem que parabenizar quando vem, principalmente o Shinoko, o One Piece tá sendo agora,
Vinland Saga, né? Uhum. Outra característica interessante é você ver o tamanho das indústrias do meio, que você vê que é muita indústria pequena. É muito freelancer ou indústria pequena. Né? O tamanho das companhias de anime. A maior fatia aqui, indústria com empresa com 5 funcionários, até 5 funcionários ou 6 a 20 funcionários. Então, a grande maioria das indústrias de anime, das companhias de anime, tem 20 funcionários. Isso não é nada. O resto é frila. O resto é freela. Ou você tem estúdios micro de animação que vão fazer algumas coisinhas específicas, algum CG específico, alguma montagem, algum preset específico. Isso para uma indústria, de novo, que está crescendo a passos largos todo ano. Aqui na página 7 você tem os dados de mercado e o Japão ele separa o mercado amplo e o mercado mais interno dele. Mas independente disso, é uma indústria que tem tido crescimento, enquanto os estúdios têm tido redução de receita. Uma inversão. Ao mesmo tempo, também uma coisa interessante se ver nesses gráficos, que a partir de 2016, a fatia de mercado, que é a questão do consumo internacional, que esses gráficos aqui da página 7, eles separam todos esses consumos streaming e tudo mais, mas para consumo dentro do Japão, e joga todo o consumo internacional num balaio só. Você vê que a partir de 2016 você começa a ter um shift, né, de aproximação, e hoje os dois mercados são praticamente iguais, que inclusive invalida um pouco aquele velho argumento, mas o Japão não liga para o mercado internacional. Liga, sim. Atualmente, inclusive, liga bastante. Exato. Uhum. E hoje é um dos principais mercados para isso e é um dos pontos principais de crescimento. Só pra você ter um exemplo, o Shokugeki no Soma, eles falaram que desde a segunda temporada, Shokugeki só tem ganhado anime porque a parte de streaming vende bastante, porque senão não teria mais. Tem. Tem aquele gráficozinho lá qual que é o nome do anime? Shirobako aí com os ganhos estimados de cada membro da staff. Já tá um pouco velho, mas acho que serve para ilustrar a pindaíba geral. Mas o ponto que eu queria focar mais nessa segunda parte é que passar por cima um pouco essa questão de indústria idol e consumo. Não vai dar tempo de elaborar muito, porque a gente está sem tempo, mas conforme o Oshinoko vai, talvez vão surgir outras oportunidades de conversar um pouco disso. Mas a gente fala muito da indústria idol do ponto de vista do público masculino. E a gente ignora, muitas vezes, que essa indústria de entretenimento pop japonesa também tem um público feminino forte. Peguei algumas pesquisas internacionais de consumo de cultura idol na China, e você vê que tem uma porcentagem grande de mulheres que acompanham. Também mangás, shoujos, mangás em geral também se tem uma predominância grande de público feminino, apesar de o que gera até um certo contraste. Você pega artigos científicos elaborando e tentando estudar essa questão do consumo feminino de cultura de massa japonesa, você vê até uma questão interessante, porque é uma cultura que abertamente tem uma grande predominância de objetificação da mulher, de fetichização da mulher, ao mesmo tempo que você tem um consumo grande do público feminino disso, e você tem até alguns artigos que eu peguei até interessantes de abordar essa no pontos mais extremos, que é a questão dos host clubs, que é meio que o extremo desse contraste de consumo, que é esses lugares onde essas contradições de consumo acho que acabam sendo mais aparentes e eu recomendo muito a leitura. Mas para meio que exemplificar aqui alguma coisa, eu achei uma pesquisa que foi feita no Lime japonês na época de 2017, de demografia de consumo de grupos idols famosos. Você vê aqui a parte rosa público feminino, a parte azul público masculino, e você vê que por incrível que pareça, mulher gosta muito de idol, e de alguns grupos de idol também. Pra gente também quebrar um pouco essa questão demográfica e tudo mais do estereótipo otaku, porque é um estereótipo bastante diversificado, apesar dos seus problemas, apesar das suas limitações. Existe uma complexidade interessante nisso que você começa a ver quando você começa a ver sobre a demografia, sobre o público, e sobre como existe essa interação entre essa parte que é uma subcultura japonesa, né? A indústria pop japonesa, ela vem muito da questão de subcultura dentro do Japão, não da cultura tradicional japonesa, vamos dizer assim, e como
essa cultura se morfa para se tornar essa cultura de massas, ao mesmo tempo que mantém seus aspectos originais, muitos deles do qual são reprovados socialmente e tudo mais. Você tem essa aversão ao mesmo tempo que esse consumo massivo, essa contradição que, sei lá, eu recomendo a leitura dos artigos que eu tenho colocado e dos textos que eu tenho colocado aqui na aba de referências, e se alguém tiver mais coisa para indicar ou quiser fazer alguma correção, alguma coisa, por favor, comente aí nos comentários do vídeo, em algum lugar, que muito bem-vindo, porque é uma questão muito complexa, muito problemática até, mas que eu acho que vale a pena ter material para quem quer se aprofundar, né? Um ponto talvez um pouco mais aberrante, que nem chegou a ser colocado no episódio 4 de Oshinoko, mas que você consegue pegar a pontinha para falar. Aquela personagem lá, Minami, né? A de cabelo rosa? Sim. Ela é uma modelo pin-up. O que é uma modelo pin-up? É uma modelo sensual. É uma adolescente. Opa, negócio estranho. Então, lei no Japão de questão de pornografia infantil só enquadra quando a criança ou adolescente está completamente nu. Se estiver vestindo, cobrindo as partes íntimas, meio que, entre aspas, tá tudo bem. Não é o ponto que eles querem abordar com essa personagem. Não, o anime não vai chegar nesse ponto. Mas você tem essas contradições aí que elas são problemáticas, ao mesmo tempo que são interessantes de você observar como essa cultura, como esse movimento se comporta e se morfa ao redor dessas coisas. E para concluir, eu tenho que falar do erro da legenda, que tudo quanto é legenda errou. Falou que era PCR-STR, quando na verdade é PCR... PCR de microsatélite ou PCR... Cadê? Eu sempre esqueço o nome. Não era STR. No anime tava outra coisa que eles colocaram. Então, STR no SRT. anime... Isso, eles RST, colocaram isso. SRT, na verdade é STR, que é PCR de microsatélite, que é o modo como geralmente esses testes de DNA são feitos. Eu botei alguns links aí para quem quer se interessar e entender o que é esse tipo de PCR. Não dá para explicar agora porque o Thunder já sem tempo. Mas eu acho que quem tem curiosidade vale a pena. É meio que esse tipo de PCR também tem um outro nome que chama barcoding, código de barras, pela característica de tipo de análise que você faz, que é tamanho das barras ou tamanho de amplificação de determinados fragmentos da região genômica repetitivos, né? Os microsatélites são regiões repetitivas do genoma e tudo mais. Momento de eu sendo chato para coisa completamente irrelevante, desculpa, mas eu quis botar a referência de biologia aí. Sem problema. Ainda bem que o anime não abordou, né, os atores que trabalham em uma determinada linguagem de programação. E, falando isso... Eu não entendi a piada, acho que eu prefiro Ainda bem! Ainda bem! Tô tranquilo. Piada de programação. Piada de gente que faz programa, gente. Pelo amor de Deus. O problema é que o contexto é muito forte. Piada de Mas- garoto de programa não referenciada aqui, né? Determinadas linguagens de programação são complicadas. Mas tá aí, gente. Esse foi o chá mais cronometrado com quanto tempo de gravação? 1h30. E isso que não deu tempo. Ai, meu Deus. Então é isso mesmo? Tem mais alguma É coisa? isso. Ok. Não, é isso. Quinta-feira tem mais.